meu nome é Alisson Vieira de Jesus e hoje eu estou aqui para apresentar a matéria sobre de Geografia Física, né? Eu sou discente do curso de Geografia da Unemate e vim apresentar a industrialização e os impactos ambientais causados pelo homem. São materiais, né? São uma referência do texto base que vai desde a página 211 à página 231. Né? Então, dentro disso, eu vou falar um pouco sobre não só a ocupação do homem no espaço e a sua influência na natureza, como a questão da industrialização, né? Então, a potencialização do homem, não só vivendo em comunidade, mas precisando dos recursos naturais, né? E também os impactos que essa ocupação do homem e essa necessidade de recursos que ele precisa infinitamente causa na natureza, né? Então, vamos começar, né? De novo, meu nome é Alisson, e eu vou apresentar primeiro a evolução técnico-industrial e a qualidade de vida. Então, o que a gente tem que entender? Que a história do homem na humanidade, comparado com, não na humanidade, né, mas a história do homem comparado com a idade da Terra é quase nada, é curto, não é? E, principalmente, né, a gente tem que lembrar que a natureza é composta por três estados físicos: água, terra e ar, e pelos seres vivos, animais e vegetais. Só que com a predominância do homem, né, do animal homem, acabou que o homem se caracteriza hoje como o maior predador da natureza, né, desse meio ambiente, desse meio que ele vive. E por que ele é esse maior predador? Porque com a adaptação do tempo, não só com a sociedade, com a vida em sociedade, ele precisou desses recursos, né? Não só de comidas, para produzir roupa, para produzir não só luxos, outras coisas que são essenciais realmente. Ele precisava de um modo não só de criação, mas de produção que conseguisse sustentar. Né? E foi aí que o homem foi se adaptando até a gente chegar à industrialização, se a gente for pensar, né? Porque os impactos e o pensamento também sobre a questão ambiental é a partir lá do século XIX, século XX. E aí a gente já está conversando, né? Já passou a industrialização, né? Que é o que eu coloquei nessa imagem aqui, que a gente tem a primeira industrialização, que é 1.0, que é a mecanização e máquina a vapor, depois tem a produção em linha, a produção em massa em linha de montagem, né, que é Ford, né, que é Toyotismo, que vem tudo isso, tem mais o 3.0, que é a informática e automação industrial, e tem o de agora, né, que é o 4.0, que é a internet das coisas e sistemas cyberfísicos. Então, o homem vai se adaptando e utilizando esses recursos para ele se autossustentar. E é interessante a gente recapitular uma parte aqui no texto que fala assim: o homem como animal é outro como o homem como animal é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo. Por outro, como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. Então, esse é o impacto do homem, né, na natureza onde ele vive, por forma de se subsistir, né? Então, a gente tem nessa transformação do homem, né, nessa adaptação do homem, vem a criação da ideia, né, do capitalista, né, principalmente no século XVII, né, vem a consolidação do que é não só o capitalismo, os sistemas econômicos, essas outras coisas, e aí vem o advento do que a gente pode falar que é essa industrialização, né, que é essa transformação que teve a utilização da máquina para essa geração de, de, de sociedade, né, do homem. E aí a questão industrial ela
dada tanta ênfase no texto sobre o como que eles, né, não só começaram a produzir em regiões que eram adequadas a determinadas coisas, arroz, milho, né, como também utilizar dos recursos naturais, né, que advinham daquilo lá. E isso acabou não só depredando, né, mas isso acabou prejudicando o meio ambiente, né? E a outra questão que também eu posso trazer para vocês como industrialização, e eu já vou passar para a próximo tópico, que a crescente industrialização concentrada em cidades, a mecanização da agricultura, os sistemas de monocultura, a generalização e implementação de pastagens para a criação de gado, a intensa exploração de recursos energéticos, como o carvão mineral e o petróleo, ao extrair os recursos minerais, como o cobre, o ferro, o ouro, o estanho, o alumínio, o manganês, entre inúmeros outros, alteram de modo significativo a terra, o ar e a água do planeta, chegando em algumas áreas a degradações ambientais irreversíveis. Né? Então, é essa que é a ocupação do homem, o seu impacto no meio ambiente. E aí que a gente passa para um outro tópico, que são os problemas ambientais urbanos e industriais. E aí, com essa crescente, né, aí o homem já está socializado, já está organizado em sociedades, com a crescente necessidade, não só de alimentação, mas de recursos para subsistência, a gente teve o que foi chamado de êxodo rural. Esse aqui é um quadro, essa primeira foto é um quadro do J. Borges, que é conhecido, né, que é o êxodo né, que é a fuga do pessoal lá da região, não do deserto, né, mas daquela região da Caatinga, aquela região mais seca lá do Nordeste, né, que veio para São Paulo, né, e esse é um quadro muito famoso. E mostra esse êxodo rural. Porque, por exemplo, a gente teve isso no mundo, 80% depois do século XX, depois do XIX, século XX, 80% da população do mundo saiu do campo e foi para cidades. Né? No Brasil, é engraçado a gente ver que em 1960, exemplo, 45% moravam em cidades e já em 2000, 80% moravam em cidades. E tudo isso cria o quê? Né? Cria não só as mazelas sociais, essa vida de pessoas que não, porque daí não tem uma política pública, né, de acolhimento, tudo para essas pessoas, vão para lugares que acabam não tendo emprego, né? As cidades vão se inflando de pessoas, não tem emprego para todos, e as pessoas começam não só a morar, a residir, né, em favelas, em cortiços, né, em habitações precárias, que são essas próximas fotos. E aí nessas são totalmente sem recursos de saneamento básico, né, sem recursos de qualidade de vida, que isso prejudica, né, a vida humana. E essa que é a questão, né? Isso abaixa a qualidade de vida, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque o impacto ambiental, ele também desenvolve, ele também tem influência na qualidade de vida das pessoas. E aí não é só isso, porque você imagina que é um ciclo, né? É um sistema. Então, as pessoas são impactadas, mas elas também impactam, né? Como eu tinha falado antes, o meio ambiente. Elas dependem do meio ambiente, da natureza. Né? E aí, com isso, essa aglomeração de pessoas nas cidades, essas aglomerações de pessoas nesses centros urbanos, tem essa grande, que é essa última foto ali, a quarta foto, é a criação dos resíduos, dos lixos. Né? Principalmente, né, a gente pode dividir, o texto traz isso, né, a questão dos resíduos que são produzidos por nós homens, que são os resíduos sólidos, líquidos e gasóseos, e que muitas vezes, a maior parte das vezes, a natureza não consegue absorver. E por isso que o homem tem que se posicionar, o homem tem que fazer a sua parte, né? Porque esse lixo que a natureza, esses resíduos e rejeitos que a natureza não consegue absorver, o homem tem que destinar corretamente, tem que fazer todo o processo para que seja, né, compensado isso na natureza. E aí, dentro disso, existem os resíduos urbanos, os resíduos domésticos, que é esse que a gente conhece mais, né, que é o lixo
de casa, essas coisas, né, garrafa, vidro, né, e esse resíduo, ele é 100% reciclável, né, a diferença é que se ele é composto mais por matéria orgânica, e aí a gente tem que retirar essa matéria orgânica, mas vidro é 100% reciclado, papelão é 80%, tem umas porcentagens, mas são porcentagens altas, que necessitam de políticas públicas, necessitam de uma parceria entre o governo e as empresas públicas, e as empresas privadas, não é? E dentro disso, né, a gente tem, por exemplo, os resíduos também industriais, eles são um pouco mais difíceis porque precisam de processos, né, de não apuração, mas processos de reaproveitamento, de reciclagem muito mais complexos e que são caros. Então, por isso que acaba que muitos resíduos industriais não são corretamente reindustrializados, não são corretamente reciclados, vamos falar assim, e são dispostos no meio ambiente, prejudicando não só, né, o resíduo urbano, o esgoto, água contaminada, lixo que acaba indo para os rios, né, mas tudo isso também, né, a gente vê que nem esses impactos ambientais que são causados por acidentes, que nem aquele da Samarco, essas coisas, você imaginar que aquele impacto ambiental é o que a gente acaba fazendo todo dia, jogando lixo, a questão da contaminação dos lugares nas áreas oceânicas é muito, né, principalmente Rio de Janeiro, ali no Salvador, nessas partes, porque todo o esgoto dessas cidades são jogados no mar. Então, isso são ações que o homem deve e tem que se posicionar para transformar isso, né? E aí a questão tem muito dos lubrificantes, que é coisa que a gente usa bastante, né? E é uma coisa a gente se pensar. E como são as formas desses problemas ambientais urbanos que a gente pode mitigar, que a gente pode resolver, entre aspas, esses problemas? O do resíduo urbano, e principalmente também do resíduo industrial, é a coleta seletiva, que é a separação correta de plástico, metal, vidro, e isso tudo vai auxiliar na hora dessa pessoa carregar, levar isso para uma estação de tratamento, né, uma estação de reciclagem, separar o que é resíduo, o que é reciclado de rejeito, e dar essa destinação correta. Outra destinação, como eu estava falando, que mais de 60% do lixo doméstico matéria orgânica, você pode fazer compostagem, que é essa segunda foto que a gente está vendo o pessoal ali. E essa compostagem é uma compostagem em grande escala, né? Que você faz, tem um processo bem massa, né, bem interessante da gente estudar, tem muitos vídeos para ver no YouTube. E esse processo de compostagem, você reutiliza isso aí para matéria orgânica, não só em agricultura, mas também em uma agricultura urbana, que a gente precisa estudar e envolver mais isso. Então, a gente tem todos os recursos e insumos necessários para a gente transformar a nossa realidade. Isso vai fazer muita diferença? Não sei, sinceramente, mas é uma parte que a gente pode fazer. E dentro disso, ali embaixo, tem as lagoas de retenção, que ali são lagoas de chorume. Mas, geralmente, essas lagoas também, que são usadas pela industrialização, pela indústria, na hora de utilizar, né, reutilizar esses resíduos que são decorrentes desse processo de não só reciclagem, mas também de produção, eles criam quando são resíduos líquidos, né, eles criam esses grandes lagos controlados, né, que isso ajuda eles a transformar. Até é interessante que esse aqui é uma foto do lixão, né? A gente tem que lembrar que o lixão, essa última aqui, o lixão é um grande problema, né? Ele teve a política de resíduos sólidos que foi aprovado em 2012, mas mesmo assim que era para acabar com os lixões e colocar os aterros sanitários ou os aterros sanitários controlados, mas mesmo assim continua em vários lugares dos lixões, né? Que são depósitos de resíduos, lixos a céu aberto, sem nenhum controle, sem nenhuma forma de reciclagem, né? Colocam os trabalhadores em risco, né? Coloca a população que vive em risco, as águas, os mananciais, né? E aí dentro disso que a gente vai também entrar no último tópico, que são os problemas ambientais rurais. E o que tem a ver o problema ambiental rural? É porque a agricultura, principalmente no Mato Grosso, ela é quantificada, ela é caracterizada pela sojicultura e o milho.
né? Então, você tem monoculturas que não só utilizam muita água na sua produção, como utilizam muito tipo de fertilizantes e outros produtos que são químicos. Ou seja, a natureza não absorve isso. Isso é lixiviado, isso de alguma forma, vai para os mananciais. Isso contamina os rios. Não só contamina, isso eutrofiza. E o que é eutrofização? Naqueles lagos lá tem muito isso, né? Nesses lagos aqui dessa reutilização de resíduos industriais e outras coisas. São criação de algas, porque essas algas criam, impede que o sol passe e acaba esse processo não só de oxigenação, porque daí acaba que os seres anaeróbicos dominam, sabe? Então consomem o oxigênio daquele rio, daquele local, daquela água, e isso acaba virando que nem um mar morto, né? Não tem oxigênio para suportar determinados tipos de vida. E acaba que a agricultura, que é altamente é, é, usa altas tecnologias, né? Está bem desenvolvida, não só no Brasil como no mundo, e foi essa forma que o homem encontrou para se sustentar, para fazer as coisas, né? Mesmo havendo outras formas, mas para essa construção de massa e de dinheiro, né? Construção de retenção de capital. E aí o homem começou a plantar em regiões que favoreciam determinados plantios e principalmente em regiões de matas, regiões que eram intocadas, né? Então aí a gente tem o problema do desmatamento, né? Não só em áreas e reservas indígenas, como em áreas ambientais, em PPAs, né? Em reservas privadas não, em reservas em reservas de mananciais, que nem esse segundo ali que teve um problema do desmatamento, né? Aqui no Mato Grosso utiliza-se muito o correntão, né? Que esse correntão é proibido também, mas para derrubar, porque ele tem um impacto imenso no meio ambiente. Então, tudo isso a gente tem que pensar que é para não para proliferar, mas para propiciar o espaço que a agricultura vai plantar, que a agricultura vai funcionar. E essa é a automecanização da agricultura, né? Que é quantificado não só nesses maquinários que a gente tem, né? Na irrigação, na hora da produção, na questão dos transgênicos, né? Então é toda uma cadeia que amarra coisas e que acaba prejudicando o meio ambiente. Então isso a gente tem que ver a forma da gente conseguir fugir, a forma da gente conseguir vencer isso é utilizando sim, né? Que é meio contraditório, que ele é uma lavoura, não tem nenhuma floresta, mas a tecnologia que é quantificada em maquinários, em satélites, né, em sistemas que conseguem aumentar a produtividade e conseguem também aumentar a preservação do meio ambiente. Esse é o papel do homem, esse é a nossa função de cada dia. O pouco que a gente faz ajuda o todo, porque não é só um ou outro, é todos, né? Uma sociedade inteira fazendo, para ajudar aquilo que, para, na verdade, mitigar aquilo que ele está destruindo, aquilo que ele está fazendo mal para o planeta. Então, é essa transformação, né? Também mais para frente tinha a questão da mineração, mas isso a professora orientou para não englobar, mas a mineração também, no Brasil, a gente é muito forte em Minas, né? E aí, que nem eu falei da Samarco, das outras coisas, a gente tem esses problemas ambientais, a construção desses grandes locais de retenção de resíduos, né? E a gente tem que pensar que esses resíduos, eles são sólidos, mas também ficam líquidos, então a gente tem um problema que nem o Vale do Rio Doce foi morto. Então, são 15 anos, mais de 20 anos, com um homem incessantemente mexendo naquele local para conseguir voltar um pouco ao normal daquilo que era antes. Então é isso, eu agradeço a apresentação, fechando esse semestre, eu agradeço por tudo e muito obrigada.